Vamos receber a poderosa palavra de Deus? Uau! Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 19. Glória a Deus. E eu quero trazer como tema da mensagem desta manhã: acabou os ferreiros. Diga comigo assim: acabou os ferreiros. Uau! Obrigado pelo pessoal da arte. Olha que coisa boa. Tem como apagar um pouquinho para me ver mais a arte? Sim, aí. Olha que coisa boa. Vocês foram sensacionais, hein? Diz assim o texto sagrado: ora, em toda a terra de Israel Israel tem um ferreiro, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito para que os hebreus não façam espada e nem lança, pelo que todo Israel tinha de descer aos filisteus para amolar a relha do seu arado, a sua enxada e o seu machado, sua foice. E os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para molar os fios das relhas e das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada, nem lança na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém se acharam com Saul e com Jonatas, seu filho. Pai, mais uma vez nós estamos aqui tão dependentes do Senhor e suplicamos que o Teu Espírito venha se mover sobre nós nessa manhã e fale profundamente ao nosso coração. Ó Espírito Santo, lindo e precioso, vem ministrar o coração de todo o Seu povo que está aqui, aqueles que nos assistem agora. Que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre todos nós, pois precisamos muito do Senhor. Ilumina nossa mente, coração, nos faça entender esta palavra e glorifica Teu nome neste lugar, em nome do Senhor Jesus, amém. Muito bem, queridos, é muito importante que você, quando olha para esse texto, e possa compreender que ele nos traz lições muito preciosas e que deve trazer um grande despertamento para a nossa vida nesses dias. Porque o inimigo, ele é astuto, ele é astucioso, ele é articuloso, e você nunca pode desconsiderar o fato que você tem um inimigo que trabalha contra a sua vida, sua família, sua casa, seus projetos, seus negócios. E ele pensa no amanhã. E ele tem suas estratégias. E nós, como povo de Deus, nós precisamos estar muito atentos. Precisamos ser espertos. Estar assim, bem antenados, uma linguagem bem jovem, com respeito à sua vida espiritual e ao reino espiritual. Porque eu falo que quem compreende o valor de uma vida espiritual compreende tudo, porque o segredo de vitória, de conquista, de realização se dá primeiro no reino espiritual. Quando Eliseu já estava velho para morrer, e Jeoás, a Bíblia diz que o rei de Israel vai até o encontro dele para fazer uma visita, e aquela visita se tornou um ato profético, e Eliseu mesmo já velho, cansado, doente, ele pega um arco, uma flecha, e fala para o rei, e diz assim: abre a janela em direção à Afec. A Afec era a capital da Síria naqueles dias. E a Síria era um dos grandes inimigos de Israel, assim como os filisteus também, sempre foram inimigos de Israel. E a Bíblia diz que ali, Eliseu
pegou a mão do rei e junto com ele esticou aquela flecha e o arco de flecha e atirou em direção a Afec. E deixou ele fazer. Lá na aljava tinha várias flechas. Ele pega 3 flechas e ele para ali. E a Bíblia usa a expressão que Eliseu ficou indignado com aquilo, porque ele deveria ter feito mais vezes, ele derrotaria os sírios. Aí você olha para aquilo e fala assim, isso é um absurdo, não tem nada a ver. O cara está tirando a flecha em direção ao nada, em direção a um lugar, a uma cidade, mas nem ia alcançar aquela cidade. Mas era uma questão espiritual. Era uma questão espiritual. E quando a gente olha para esse texto, Israel está vivendo um tempo de transição. E um tempo que todas as pessoas e o mundo estavam olhando para Israel. Porque eles estavam saindo do período dos juízes e entrando no período da monarquia. Saul era o rei. E Saul estava organizando a nação. O povo estava acostumando agora a ter um rei para conduzir todas as coisas. E a Bíblia diz que os filisteus eram inimigos antigos de Israel. E eles então fazem uma coisa que eu fico pensando, que estratégia astuta dos filisteus contra o povo de Israel. A Bíblia diz que eles, sabendo que no meio do povo de Israel haviam pessoas hábeis, capazes de produzir armas, e eles fazem uma coisa: eles não estão olhando para as armas, mas eles vão fazer algo. Nós vamos sequestrar os que fabricam as armas. E assim os filisteus fizeram. Sequestraram os que fabricavam armas. E estes que fabricavam armas, e hoje você tem uma facilidade enorme de comprar das coisas por aí. Naquele tempo a armaria era as lanças, flechas, aquela coisa toda. Mas esses caras se destacavam. Assim também, toda pessoa que ela é boa, ela é hábil, ela tem uma graça, tem uma capacidade, ela vai se destacar. Por isso que Provérbios 28, 29 chega a dizer assim: vês o homem hábil, perito em sua obra, perante reis será colocado. Então é importante que você aprenda e seja bom naquilo que você faz. E esses caras eram bons. Eles fabricavam armas. Agora presta atenção na estratégia do inimigo. Eles vão lá e sequestram esses caras. Tiram eles do meio de Israel. E impossibilitam eles de fazerem armas. Os filisteus não colocaram os inimigos em linha de frente para dizer assim: vamos guerrear contra Israel. Porque agora eles estão se organizando como uma nação, onde tem um rei. Vamos colocar os nossos soldados de frente, vamos batalhar contra... Não! Eles olharam para amanhã, porque eles sabiam que futuramente eles guerreariam, lutariam contra Israel, e saberiam de uma coisa: quando a guerra chegar, eles não terão armas. Vou dizer uma coisa para você. E aconteceu exatamente aquilo que o inimigo planejou. Quando chegou a guerra, somente Saul e Jonatas tinham arma de guerra. Ninguém mais tinha arma. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você primeiramente aqui nesta hora. É uma palavra hoje que é um despertamento para mim e para você. Você sabe como é que está o mundo. Nós vivemos uma liberdade cristã maravilhosa. Mas você sabe que a igreja sempre foi perseguida. Eu creio que Deus está trazendo um grande avivamento nos nossos dias. Mas eu creio também que muitas coisas podem acontecer nesse tempo. E que a igreja precisa estar preparada para as batalhas. E a pergunta que eu faço é: será que nós não temos sido uma geração muito rasa, ao ponto de, quando vier uma batalha, não estamos prontos para essa batalha?
Será que na vida da gente, nós não vamos lidar com algumas batalhas maiores e que nós precisaremos destas armas, e se nós não estivermos prontos e preparados, nós seremos presas fáceis? Como que a igreja está se armando nesse tempo? Ou será que o inimigo está conseguindo desarmar a igreja, olhando para um futuro, para os jovens, para as crianças? E eles estão trabalhando de tal forma que assim, lá na frente eu pego eles. Eu vou tirar o potencial deles. Vou tirar a capacidade deles de criar. E eu vou lá na frente pegá-los. Ouça o que eu quero dizer para você nesta manhã. Primeira coisa, o plano do inimigo não vai se cumprir na sua vida. Todo o plano das trevas será frustrado em nome de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você. Tem um plano? Tem. Não seja inocente. Desculpe-me, não seja inocente. O diabo está trabalhando contra a sua casa, a sua família, seu casamento, seus negócios, a sua empresa. Há um projeto, sim, gente. Nunca desconsidere isso. O diabo, o que ele mais quer fazer é você acreditar que não tem nada. Que não tem problema nenhum, o inimigo não vai se levantar, não. Tem um plano contra a sua vida. O diabo quer destruir você. O diabo veio para tentar matar você, acabar com você, destruir você. Mas em nome de Jesus, como pastor, ministro nessa casa, eu digo, nenhum plano do inimigo vai prevalecer contra a tua casa, teus negócios, tua família, tua empresa, não vai prevalecer contra teus filhos, não vai prevalecer em o nome de Jesus. Amém? Aí você fala, pastor, mas Deus deu a vitória. Deu para Israel, somente com 2 armas. Porque Jonatas era um cara extraordinário. Jonatas chegou no momento que ele falou assim, olha, disse ao seu escudeiro, passemos a guarnição desses incircuncisos, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, nem com muitos e nem com poucos. Versículo 6 do capítulo de número 14 que eu li para você agora. Jonatas falou assim, Deus pode livrar com muito, Deus pode livrar com pouco, mas queridos, há um princípio aqui que eu gostaria que você pudesse dobrar sua atenção e atentar, porque o inimigo tenta contra a sua vida tirar de você aqueles que fabricam armas, sequestrar os ferreiros. Aí você pergunta para mim, pastor, quem são esses ferreiros? Muitos estão fracassando nos nossos dias por não perceber as ações do inimigo. Sabe, uma das coisas que Deus tem me dado é a graça de perceber, de ser sensível, entender, olha, o inimigo está trabalhando aqui. Eu não estou procurando capeta em tudo quanto é lugar. Você sabe que eu sou um cara muito bem centralizado. Mas eu não desconsidero o fato de que inimigos estão agindo. Por essa falta de percepção de muita gente, tem caído em muitas ciladas. De uma forma astuta, eles sequestraram os caras que fabricavam armas. Quando tudo está bem, quando você não tem necessidade, oração não faz diferença. Jejum não faz diferença. Meditar, conhecimento da palavra, talvez não faz tanta diferença. Está tudo bem. Você está andando na boa. Na nice, né? Tudo jóia. Mas e quando as coisas apertam? Aí você vai entender o valor de um tempo de oração, o valor de um tempo de consagração, o valor do conhecimento da palavra de Deus, o valor da adoração, o valor de um jejum, o valor de uma entrega mais intensa a Deus. Sabe, os fabricantes de armas são aqueles que param as suas vidas e que buscam a Deus e se preparam. Preparam a família, preparam a igreja, preparam os filhos, preparam com conhecimento.
O diabo hoje quer tirar o conhecimento das pessoas. Hoje, como eu disse, nós temos vivido um tempo de gente muito rasa na fé. Gente com tudo, toda a riqueza que Deus tem dado para a gente, pessoas não têm sabido lidar. Não buscam esse conhecimento, não buscam a palavra de Deus, não se dedicam à oração e à leitura da palavra. Talvez o inimigo está sequestrando muita gente hoje, dizendo assim, não tem necessidade não. Você tem todos os recursos hoje, coloca aí, você acha isso. Mas não tem aquele tempo de meditação, de estudar, de aprofundar-se na palavra, de ler a palavra, dedicar um tempo lendo a Bíblia. A Bíblia é tão misteriosa que eu já conheci mais de 5 pessoas que não sabiam ler e aprenderam a ler só com a Bíblia, e só sabem ler a Bíblia. Eu não consigo explicar esse mistério. A mãe da Doca, por exemplo, já partiu, mas ela só sabia ler a Bíblia. Ela não sabia ler, ela era leiga, iletrada, mas ela aprendeu a ler com a Bíblia. A Bíblia tem uma coisa espetacular. A palavra de Deus é palavra de Deus, não é palavra de homem. É uma palavra revelada, ela tem vida, ela tem poder, ela tem cura, ela tem libertação. Mas o inimigo quer tirar esses ferreiros, sequestrá-los, aqueles que são pessoas que buscam conhecimento, pessoas que se entregam à palavra, que conhecem a palavra, que buscam a palavra. Vamos sequestrar porque eles não fabriquem isso. A vida devocional, a oração, são os ferreiros. Eu não preciso. Precisa, gente. Nós precisamos aprender a disciplinar nossa carne. Romanos capítulo 8, versículo 5, é um versículo interessante, porque ele fala assim, que os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne. Essa palavra inclinar-se para a carne é uma mente carnal. E hoje, você precisa entender que você tem a sua mente natural, mas você tem a sua mente espiritual. Nós precisamos inclinar nossa vida para as coisas do Espírito, buscar revelações do Espírito, parar em Deus. Eu vou jogar uma palavra para você, uma pergunta retórica, você não precisa responder para mim, mas eu faço uma pergunta para todos nós, a partir de mim. Quanto tempo de oração você tem? Quanto tempo de leitura da palavra você tem? Quanto tempo você dedica para fechar ali e falar assim, eu quero ficar em adoração agora na presença de Deus, adorar Ele? Quantos de nós temos entendido Mateus capítulo 6, versículo 6, quando ele fala assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e em secreto fale com Deus. Quantos estão entrando nesse secreto? Para ali ficar, aquietar, talvez nem orar, nem falar nada, mas ficar ali, dizer, Deus, eu estou aqui, eu me jogo na tua presença. A Bíblia diz que o Deus que te vê em secreto, te recompensará publicamente. O inimigo está conseguindo sequestrar esses crentes que param, que entram nos seus quartos de oração, dizendo, não dá tempo, eu não tenho tempo para isso. Mas consequentemente você vive uma vida vazia. Acabou os ferreiros, não tem quem fabrique as armas. A igreja não funciona sem oração. Você não pode funcionar sem oração. Crente que não ora está se desviando, se já não desviou. Aí você que não ora, você vive, como Romanos capítulo 8, versículo 5, você vive cogitando das coisas da carne. Aí a sua carne vai sempre levar você fora dos princípios e da palavra de Deus. Você vai sempre voltar suas coisas para os meios humanos, as maneiras humanas, o jeito humano de resolver as coisas. Você vai fazendo tudo na força do seu braço. Deus tem algo para você. Deus quer direcionar a sua vida nesse tempo. Deus tem um caminho melhor. Deus tem uma direção melhor. Ele enxerga melhor, Ele tem um jeito melhor. Abre a sua vida para Deus nesse tempo. Você está gastando energia demais com coisa que não tem resultado. Mas essas coisas de ter a mente do Espírito exige tempo, fabricar, parar, se dedicar. Eu falo que nós somos uma vergonha. Falo nós, igreja do Senhor Jesus.
Você pega um muçulmano, ele ora mais de 5 vezes por dia a um Deus que está morto. Nós temos um Deus vivo e vivemos como que Ele tivesse morto. Nosso Deus está vivo. O Senhor está pronto, o Senhor está perto, o Senhor chama, o Senhor convoca. Mas às vezes a gente hoje, eu quero satisfazer a minha carne. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, o Deus deles é o ventre. Tem gente que hoje só pensa em fazer a sua vontade. Sequestrar os ferreiros é aqueles que entendem o princípio de dar uma oferta, de entregar um dízimo, de entregar uma primeira. Não precisa disso, e por consequência disso, você vai vivendo uma vida arrastada. Aí a hora que chega a batalha, meu Deus, me ajuda, como é que eu faço? Não tem arma. Sabe, nós estamos preocupados em dar faculdade para os nossos filhos, é muito bom. Que os nossos filhos falem mais que um idioma, isso é muito bom. Nós temos classe de inglês aqui na igreja, num preço muito acessível. Isso é muito bom. Quando eu vim para cá, eu sempre fui um pastor que pensei em criança. Um dia um pastor me chamou para orar na igreja dele, ele estava inaugurando o templo, e eu fui lá para orar, para ungir. E eu olhei para aquele templo, olhei para o lugar, e 2 coisas eu olho numa igreja quando eu vou: banheiro e o espaço infantil. Quando eu fui no banheiro, tinha até barata. Eu falei, cara, quer que eu ore para essa espelunca? Para quê? Para ganhar dinheiro isso aqui? Cadê o espaço infantil? Não tem espaço infantil. Então isso não é igreja. Sabe, o grande problema é que nós estamos criando uma geração. E quando eu vim para cá, a gente olhou para aquele espaço e falou, ali vai ser o espaço infantil. Sabe, ainda pode melhorar. Mas é um espaço infantil, no bom sentido da palavra, invejável. Limpo, cuidado. Tem espaço para criança ser criança. Tem as suas classes para as suas idades específicas. Tem gente boa trabalhando, um trabalho extraordinário que essas professoras fazem. Aprendem a palavra. Porque nós estamos pensando numa coisa. O inimigo está tentando fazer algo. Tirar os ferreiros. Para que no futuro, quando vier as batalhas, essa geração não conheça Deus. Eu faço uma pergunta: seus filhos conhecem o Espírito Santo? Seus filhos conhecem o poder de Deus? Qual foi a vez que nós sentamos com os nossos filhos? Eu estou jogando a terceira pessoa. Quando foi a vez que nós sentamos com os nossos filhos e dizemos assim, vem cá, papai quer conversar com você sobre o Espírito Santo, sobre quem é Jesus, sobre o que é a palavra de Deus, sobre impor as mãos sobre eles, sobre ungir eles, orar por eles. Os ferreiros estão sendo sequestrados. As crianças estão se perdendo. As faculdades estão engolindo os nossos jovens. Os conceitos errôneos, contrários à palavra de Deus de família, estão sendo jogados sobre essas nossas meninas, esses nossos meninos. Deus não criou um terceiro sexo, Deus criou macho e fêmea, Adão e Eva, homem e mulher. O que passar disso é trevas. Amados, a igreja precisa acordar. Os ferreiros estão sendo sequestrados. Gente que tem capacidade para fazer. Gente que tem ouviram esse menino cantar, Gabriel, né? Eu esqueço o nome de todo mundo. Tocava no mundo. Mas você vê como ele chora aqui. Encheu a vida dele com a presença de Deus. Mas quantos? Gente com talento, com capacidade, com dons maravilhosos, com vozes lindas. O inimigo fala assim, ei, você vai cantar para a igreja, você não vai ganhar dinheiro nunca com isso. Você tem um talento desse, com esse talento, se você estiver lá no mundo, você vai ficar milionário. E aí sequestram eles, tiram-os da presença de Deus, por propostas do mundo lá fora. Salmo 73 é um salmo que você tem que ler.
Asaf, quando começou a olhar para o mundo, olhou para a prosperidade dos ímpios, falou assim: meu Deus, é inútil servir a Deus. Parece que o ímpio que não faz nada, não dá dízimo, não dá primícia, não dá oferta, não vai na igreja, ele prospera, fica rico, anda de Ferrari, anda de carro bom, tudo isso, casa boa, come, bebe, faz. Mas querido, você tem o maior tesouro na sua vida. Você tem Jesus no seu coração. Você tem salvação. Se você morrer agora, tem uma eternidade te esperando. Ei, não se engane. Verso 17 do Salmo 73. Até que eu entrei no santuário de Deus, eu dei um fim em tudo isso. Porque quem eu tenho na terra em que eu me compraça mais senão ao Senhor? Sabe, sequestrar os ferreiros, porque o inimigo está pensando lá na frente. Ah, seu filho tem potencial, faz isso. Vou dizer uma coisa para você agora aqui, eu quero até aproveitar esse momento do culto. Você, menino, que está buscando uma carreira no futebol, fique em pé. Você é menina também, igual tem futebol feminino também. Você que está aí lutando para isso, fique em pé, vem cá. Vem aqui na frente. Você que tem um dom de cantar, tem uma voz, você sabe que você tem um diferencial. Porque alguém pode se aprimorar cantando, mas tem gente que é bom, que já nasce com dom, com talento. Vem cá com coragem, vocês têm que ser mais ousados. Para jogar no Corinthians tem que ser ousado, cara. Você que tem uma voz, que canta, você que tem algum talento, você fala assim: eu tenho um talento, eu tenho um dom, eu tenho uma graça. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Você tem alguma coisa aí que você fala assim: eu sei que eu poderia fazer uma lista aqui agora, mas eu não estou com tempo para isso. Mas eu quero só pegar algumas coisas e falar assim: eu tenho um talento. Tem gente que toca, canta. Você é um ferreiro. Sem contar que eu estou abrindo, porque eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou pedir que tragam um óleo da unção. Por favor. Ouça o que eu vou dizer para vocês. Vocês têm um sonho. E vocês têm um talento. Cada um de vocês tem uma história. Tem um propósito. Deus conhece. Você conhece. Seus pais conhecem. Seus amigos conhecem. Pessoas próximas de vocês. Puxa, cara, você é bom. Teve gente que já olhou para você e falou assim: você é diferenciado. Mas ouça bem, o inimigo também viu vocês. E aquilo que eu estou pregando para você aqui nessa manhã é uma verdade. O inimigo falou assim: esse cara pode fazer um estrondo no reino de Deus. Eu vou sequestrar ele para ficar na minha presença, para trabalhar para mim. Por isso eu quero ungir vocês nessa manhã. Não está nem no meu programa isso, mas eu quero fazer uma coisa com vocês. Coloquem no coração de vocês que o que vocês têm vai glorificar o nome de Jesus. E que vocês nunca se venderão para uma proposta maligna na vida de vocês. Amém? Desejem no coração de vocês uma coisa: eu vou honrar a Deus com aquilo que eu tenho. Amém? Em nome de Jesus. Eu declaro a unção do Senhor sobre suas vidas. Declaro o poder de Deus sobre vocês. Em nome de Jesus, eu os unjo nesta manhã. Declaro a unção de Deus tocando os seus corpos, suas vidas. E todo o potencial, chamado, capacidade que vocês têm de cantar, de fazer, de criar, de ser empresário, de fazer alguma coisa, de jogar um futebol. Eu oro em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida de vocês, e que o Senhor guarde suas vidas e proteja suas vidas. E em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome do Senhor, que jamais o inimigo
inimigo vai sequestrar o que é de vocês. Vocês serão guardados e protegidos, e o Senhor te honrará grandemente em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Obrigado. Glória a Deus. Gente que tira o conhecimento do futuro. Deus guarde os nossos jovens, essa nova geração, em nome de Jesus. Deus guarde o Brasil. Deus traga o conhecimento da glória dele para a nossa nação, em nome de Jesus. Amados, que Deus abra o entendimento das pessoas, para que lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Deus. Amém? Segundo ponto, rapidinho, eu quero ministrar para você. Pela falta de preparo, até o básico se torna difícil. Gente que não tem preparo, até o básico se torna difícil. Israel, quando ficou sem o preparo, eles começaram a sofrer, porque aquilo básico eles não tinham. Porque não tinha ferreiros, não tinha quem fizesse. Aí vai tentar fazer naquilo que não tem habilidade, e aí fica difícil. Tem o ferro, tem a matéria-prima, tem tudo, mas não tinha como fazer. Tem gente que está hoje vivendo uma emboscada, uma situação azeda no casamento, no relacionamento. Por quê? Porque falta ferreiro. Porque o inimigo conseguiu tirar aquilo que você produz de bem. Quando falta oração, até o relacionamento conjugal fica ruim. Está faltando entrega, buscar Deus, se dedicar mais. Separar um tempo para estar juntos, orar juntos, conversar, compartilhar uma palavra, brincar. Mas, sabe, comunhão. Eu vejo que o inimigo está conseguindo fazer com que muitos casais que tinham tudo para ser uma grande bênção, viver o extraordinário, mas porque de repente, a Bíblia diz em Eclesiastes 10:10, que quando o machado está sem corte, ou sem o fio, né? Ele fica mais difícil, tem que gastar mais força. Mas você tem um machado, mas não tem corte. Se você não afiar, você vai ter que exigir mais força. Tem gente que está exigindo mais força dele, porque não afiou o corte. Posso dizer uma coisa para você? Talvez essa situação se resolveria com muito mais facilidade, talvez não, certeza, se você orasse um pouquinho mais. O diabo está conseguindo sequestrar sua vida no sentido de, não precisa. Não precisa ir na igreja. Gente, a igreja é lugar de vida. Igreja é lugar de poder. Igreja é lugar de renovo. Igreja tem palavra, tem revelação, tem cura. E aí começa a deixar de vir na igreja, vai se esfriando. E aquilo que é o básico se torna mais complicado, difícil de fazer. Terceiro, tem a gente que até faz força, mas não está afiado. E terceiro, tem gente que vive em escassez na terra da abundância. Abra sua Bíblia comigo no Deuteronômio capítulo 8. Olha esse texto. Esse texto está falando exatamente desse período aqui. Deuteronômio capítulo 8, versículo de número 7. Diz assim o texto. Olha isso aqui. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa terra. Terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite, de mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Esse povo está na terra da abundância? Está sentado na terra da abundância, mas vivendo em escassez. Por quê? Sequestraram os ferreiros. Tinha matéria-prima, mas não tem quem trabalhe com ela. A Bíblia diz que a terra vai dar o que você precisa. Eu vou dizer algo para você, você vai prosperar nessa terra.
Você vai prosperar em Ribeirão Preto. Diga, graças a Deus por Ribeirão Preto. Essa terra é uma terra maravilhosa. Ribeirão Preto é uma terra maravilhosa. É uma terra de bênção. Você vai prosperar nessa terra em nome de Jesus. Haverá abundância na sua casa, nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Mas você não vai viver em escassez. Agora tem gente, Israel estava vivendo em escassez na terra da abundância. Preocupação, queridos, é que um dia a guerra vai chegar. E se a guerra chegar, ou uma perseguição chegar, tem muita gente que não tem raiz. É que eu falo, durante o tempo da estabilidade, a falta de oração não aparece. Durante o tempo da estabilidade, a falta da palavra não aparece. Durante o tempo de estabilidade, a falta de profundidade na palavra também não aparece. Mas quando vem a batalha, é aonde você precisa entender. Sabe, quando vem a batalha, se você está em oração, sabe o que você faz? Você sente, natural, o seu corpo sente. Mas você tem dentro de você uma palavra: Deus vai nos honrar. Tem uma saída de Deus para essa situação. Amém? Eu vou terminar essa palavra com a foto de um homem. Eu pedi para eles colocarem para mim. Esse cara chama-se Winston Churchill. Eu não sei falar direito, estou aprendendo inglês agora. Winston Churchill. Tem uma cara de bravo, né? Mas eu pesquisei sobre esse cara. Esse cara, ele era um secretário do Reino Unido, da Inglaterra, agora Reino Unido. E esse cara, ele, no tempo da Segunda Guerra Mundial, ele faz uma coisa que virou modelo para o mundo inteiro. Ele percebeu que havia uns bunkers, uns quartos escondidos, subterrâneos, ali. E ele então tem uma ideia. Ele fala assim: gente, nós vamos pegar algumas pessoas e vamos entrar nesses quartos. E ele chamou isso de War Room. Quem fala inglês? É você, irmão. Como é que fala quarto de guerra em inglês? War Room. War Room. Não sei, é isso aí. E ele então criou, ele aprimorou, na verdade já existia, mas o que ele faz? Ele leva algumas pessoas para aquele lugar, e aquele lugar ele tinha uma acústica tão extraordinária que você não ouvia os barulhos da guerra. E ele fica ali dentro, com algumas pessoas buscando uma estratégia de como ver a vitória para aquela guerra. Um lugar estratégico, silencioso, e ali eles planejavam como seria a estratégia para vencer a guerra. E deu certo. E aí esse lugar então ficou conhecido como quarto de guerra. Sabe, eu percebo que o inimigo sabe que tem uma grande batalha. E ele está sequestrando os ferreiros. Não precisa desse quarto de guerra. Lá na nossa casa, desde quando eu morava lá no outro lugar, a gente separava da nossa casa um lugar para dizer: esse quarto era o quarto de oração. Eu saio quase todas as noites, na minha madrugada, eu saio da minha cama e eu vou para o meu quarto de oração. Ali eu dobro meu joelho. Eu fico 1 hora, 2 horas, lendo e orando. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso tem sido o meu refúgio, minha fortaleza. Eu não tenho vontade de voltar para a cama. Começou com uma pressão, barulho da guerra. Silenciei e ali Deus tem falado comigo. Essa mensagem nasceu ali. E quando eu comecei a pesquisar sobre isso e descobri esse cara, falei: puxa, Deus quer chamar o seu povo para esse quarto de guerra, para esse lugar secreto, onde você e Deus. E a gente precisa aprender a parar, antes que o inimigo sequestre você e diga: não tem necessidade disso, não precisa de tudo isso. Não, precisa sim, precisa sim.
Quero convidar você a ficar em pé junto comigo. Quero orar com você. Em nome de Jesus. Mateus 6,6, Jesus fala sobre o quarto de guerra. Ele fala assim: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e ali orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o Pai que te vê em secreto te recompensará. A recompensa vai ser tão visível, e você vai olhar para aquilo que você vai viver como recompensa, e pôr as mãos como recompensa, e você vai dizer assim: isso foi conquistado lá, no quarto de guerra. Sexta-feira nós temos o Aviva, e agora sexta, né? Na semana nós vamos entrar em jejum. Faço uma pergunta para todos nós. Por favor, não quero me excluir não, eu também preciso. Mas quantas vezes nós jejuamos? Você sabia o poder que há no jejum? Mas o inimigo tem conseguido sequestrar muitas coisas. Os fabricantes de armas. Tem gente que tem a matéria-prima, tem o ferro, tem o bronze, mas eles não sabiam fazer, não tinha quem fabricasse. Eu falo que Deus tem dado tudo, tudo, tudo. Isso aqui é um livro extraordinário. Eu amo a Bíblia. Você estuda isso, medita nisso, toma posse disso. Hoje nós temos gente na internet que não tem pastoreio, não tem igreja, não tem endereço, e que por causa de uma palavrinha, uma frase decorada, e gente que está ali hoje falando um monte de coisa, ganhando um monte de seguidores e pegando dinheiro de muita gente. Mas você olha para ele e fala assim: que esse cara, qual é a igreja dele? Não tem. Ele é o pastor da internet. Vai ser pastor que nem eu aqui, que durante a semana tem visitas nos hospitais, vai visitar a casa dos irmãos, vai lidar com as dores, com as crises, com os problemas, vai enfrentar as batalhas. Tem um aluguel para pagar, tem conta para pagar, tem funcionário para pagar, tem uma igreja para cuidar, tem famílias, tem crianças. Sabe, é muito fácil, você está ali na internet, diante de uma câmera, você pega e fala o que você quiser, fala em umas frases bonitas de efeito, você não conhece nem a vida do cara, não conhece o que esse cara faz da vida. Aqui você tem uma igreja, você tem uma família, mas você sabe quem são seus pastores? Pergunta meu nome na cidade. Eu arrisquei mesmo, e pus meu nome ali, olha, numa situação bem de risco, porque se eu não pagasse um aluguel desse lugar aqui, meu nome ia ser envergonhado, e Deus nunca vai deixar isso acontecer. Sabe, vocês não sabem nem parte da situação, que quantas coisas estão acontecendo, mas Deus tem sido tão fiel, gente, porque uma coisa eu tenho aprendido: Deus não tem permitido sequestrar os fabricadores de armas nesse lugar. Gente que tem que entender uma coisa: não, nós temos matéria-prima, nós temos como fazer, e Deus tem levantado pessoas. Sabe por que estão levantando aquela cantina? Para ajudar nas finanças da igreja. Gente que faz ofertas aqui, que eu falo: de onde veio isso? São os fabricantes, os ferreiros. Essa igreja está cheia de ferreiros. Eu levanto na madrugada, eu oro pela igreja, e eu falo: eu tenho tantos ferreiros nessa igreja, Senhor. O Senhor tem sustentado a gente com esses ferreiros. Hoje está muito fácil, gente. Está muito fácil as pessoas serem confrontadas num erro. Aqui nós dizemos uma coisa para você: pecado é pecado, o erro é erro, isso não está certo. E hoje, se alguém é confrontado: eu vou procurar uma outra igreja que não fala sobre arrependimento, pecado, não fala sobre pagar um preço de oração, eu não quero orar. Aí vive dependendo dos outros,
de dependendo, eu estou com uma crise agora, preciso de uma palavra, aí vai procurando uma profecia, aí que um dia chega um profeta, uma profetada doida na sua cabeça, aí você fica desestruturado na vida, arrebentado na vida. Sabe, eu tenho olhado aqui para essa igreja, eu tenho visto o crescimento das pessoas, eles estão crescendo, prosperando, a vida está mudando, de quarta-feira a quarta elevada. Oh meu Deus, que culto é esse? Que culto é esse? É um culto voltado para um crescimento emocional, espiritual, de palavra, de entendimento. Tem gente que está aplicando, participando, aplicando os princípios de quarta-feira. Minha vida mudou. É que talvez nós não sabemos usar muito o nosso... vamos pegar quantos testemunhos nós temos aqui, vamos explorar isso. Mas nós temos tantos milagres acontecendo em nosso meio, tanta gente próspera, gente que mudou de vida, gente que saiu das drogas, gente que restaurou o casamento, gente que está abençoada, quantas coisas. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. E eu sei que jamais nenhum ferreiro aqui será sequestrado e o mundo não vai. Não, no dia da batalha, pastor, estamos aqui. Sabe, há um mês passado eu fiz um desafio aqui, e vocês me conhecem, que sabem como eu sou, eu abri meu coração na igreja, e eu tive uma resposta da igreja tão extraordinária, tão surpreendente, que eu tenho me posto diante de Deus de joelhos para dizer: Senhor, muito obrigado, porque os ferreiros estão aqui. Na hora da guerra, eles estão aqui. Estou aqui, pastor, jejuando, buscando, clamando, e nós vamos ver essa igreja cada dia mais cheia, e ver gente salva, os batismos acontecendo, gente recebendo milagres de Deus. Nós temos profetizado que a glória de Deus vai encher essa casa, esse lugar, ao ponto de pessoas na rua receberem a glória de Deus. Eu creio nisso, gente. Eu creio numa igreja viva, poderosa, cheia do poder de Deus. Amém. Pai, eu oro em nome de Jesus, e eu te agradeço por esta manhã. Os ferreiros estão aqui. O Israel permitiu que os ferreiros fossem sequestrados, e por consequência disso, no dia da batalha, se não fosse o Senhor na vida de Jonatas, se não fosse o Senhor, eles teriam sido envergonhados. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor desperte homens com habilidades, capacidades de ensinar, de ministrar, ó Deus, de cuidar, de gente que tem um feeling empresarial para passar, para orar pelos outros, e eles crescerem, os empresários novos que estão chegando, cresçam com a graça que eles têm recebido. São os ferreiros dessa casa, eles prosperarão muito. Eles verão a glória do Senhor, a vitória do Senhor, fruto de um trabalho, de uma entrega, de uma habilidade, uma capacidade, talvez no secreto, talvez escondidos num canto, mas estão ali como ferreiros. Eu tenho ferreiros nessa igreja, que talvez não estão no púlpito, não estão em lugar, Deus, estão aí escondidos no meio do povo, mas são ferreiros de oração, homens e mulheres que geram esse ministério, que faz as coisas fluírem, chegarem. Deus querido, Pai querido, eu quero te glorificar por esta manhã, quero te glorificar, em nome de Jesus. E eu abençoo o teu povo nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, essa é uma palavra mais de instrução e despertamento. Espero que Deus tenha falado ao seu coração e que você possa praticar isso. E se você perceber que o inimigo está tentando sequestrar você, se fecha em Deus e fala: não, todos os meus talentos eu vou usar para glorificar o nome de Jesus.